Você já se perguntou se é possível gerar emprego com sustentabilidade? Fazer da competitividade do mercado uma razão para compartilhar? Trocar os números por pessoas de verdade. Dividir conhecimento, trabalho, resultados. Você já pensou em construir um mundo melhor agora? A Aurora e suas mais de 70 mil famílias acreditam. Cooperando é possível. Fonoaudióloga Renata Dalpiaz, minha convidada de hoje. Perdão, estamos falando de labirintopatia, vulgo labirintite. Exatamente. Uma vez, Renata, uma pessoa me disse que labirintite podia matar. Pode? Pode matar. Nossa, eu fiquei apavorada. Pode. A gente tem que ter o maior cuidado, né? Que, tratando de saúde, né, qualquer alteração pode nos causar um mal maior, né? Mas, assim, desde uma dor de ouvido, qualquer alteração pode, né, nos dar alguma preocupação maior. Mas não que vai matar, mas né? pode. A sensação é que está morrendo, né? Mas pode. Não vamos dizer que não. Talvez, eu acho que talvez nesse sentido a labirintite na pessoa mais idosa, ela deve ser apavorante. Que eu que não sou tão idosa, né? É apavorante. Então, nos mais jovens eu imagino que lá na frente seja apavorante e deva desencadear daí outras coisas, né, Renata? Na verdade, nós temos uma porcentagem que, com o passar do tempo, as nossas células começam, como um todo, a ficar mais envelhecidas. E o sistema vestibular ocorre a mesma coisa. O vestibular e a parte auditiva também. Então, todo um desenvolvimento mais lento das células ciliadas, tanto as externas quanto as internas, e, consequentemente, das células vestibulares também. Então, isso pode acontecer com maior frequência no idoso. Eles começam a ter desequilíbrio, eles não conseguem mais caminhar, então qualquer movimento que eles fazem um pouquinho mais bruscos, eles perdem a sensação. Então isso ocorre com mais frequência, né? E as pessoas acabam não se dando conta disso, né? Então é fundamental esse cuidado com o idoso, né? Desde a parte de equilíbrio quanto a parte auditiva, né? Então, assim, investigar. Por quê? A gente pode dar uma melhor qualidade de vida para esse paciente. Sem né? dúvida. O que acontece? Ele começa a não ter uma certa... ele começa a perder o seu contato, né? Então, perdendo a qualidade de vida, ele não tem mais com quem conversar, ele não sai mais de casa, porque ele tem medo, né? Ou se ele dá alguns passos, ele pode inseguro, cair. Né? Exatamente. Então, conforme o passar do tempo, isso vai ficando cada vez mais forte com eles, né? É uma tendência já ao idoso perder o equilíbrio. Então, o que a gente pode fazer no idoso também? Com um protocolo, né, especializado para cada pessoa, principalmente para o idoso, que vai ser diferenciado, né? Dar uma melhor qualidade para ele, fazendo com que ele se sinta mais forte, né? Ele vai se sentir mais capaz, ele vai poder sair na rua sozinho, né? Ele mais vai precisar... seguro, independente. Exatamente. Né? E a questão da surdez, eu acho que também até hoje foi muito... era vista assim com um determinado preconceito, como outras coisas que te levem a imaginar que você está envelhecendo. Então hoje a aceitação da idade já é melhor. Sim. E antigamente, né, Renata, os aparelhos de surdez eram uns celulares, né? Exatamente. Então hoje já é muito moderno, hoje tem aparelhos como os pontos que a gente usa em TV, né? Sim. Então é muito moderno. Hoje encontrei uma pessoa que tem 55 anos, ele está usando. Ele disse, eu fui usar porque eu estava me sentindo mal e teimando que não queria usar, mas pelo preconceito do tamanho dos aparelhos que hoje já modernizou, né? Exatamente. Nós temos, com o passar do tempo, cada dia aparelhos mais modernos, né? Nem tanto na estética quanto na parte de qualidade de som, né? Então, assim, eles estão muito bons, com uma qualidade, assim, excelente. Então, assim, não só, a gente acha que é só o idoso que coloca o aparelho, né? Na verdade, assim, toda pessoa que sente uma necessidade de por exemplo, estiver num ambiente onde tiver mais pessoas ou com um pouco de ruído de fundo e não entender as palavras, já é interessante fazer uma investigação para ver se não está ocorrendo a perda de algumas frequências. O
que nós temos hoje? Altos executivos que começam levemente com alguma alteração, pessoas jovens, com uma pequena alteração de discriminação, que é o entender das palavras. Então, como eles são altos executivos, eles não têm como perder nada, eles têm que estar super então, ligados. Exige do ouvido? Exatamente. Então, começa a ocorrer uma perda, mínima que seja. Hoje, a gente já está adaptando em pessoas que têm uma perda muito leve de audição, porque leva à falta de entendimento das palavras. Então, pessoas cada vez mais jovens, né, estão se cuidando, colocando aparelhos mais cedo. Como eles estão muito modernos, né, então são coisas bem discretas. Exatamente. Então, você já começa quanto mais cedo colocar, porque a qualidade de vida é muito excelente. Tá, e isso não tem aquela história de viciar, de não sei o quê, que o ouvido vai ficar preguiçoso? Não, pelo contrário. Né? Hoje a gente sabe que quanto mais cedo a gente estimular as células, né, menos nocíveis, vai dar menos problema para o nosso cérebro. Renata, chega uma determinada época, não sei se é porque a gente já ouviu muito som e foi muita boate, discoteca, muito barulho, que começa a incomodar o som alto. Então, nesse é o momento de prestar atenção fisiologicamente, ou é o momento mesmo de você não querer ouvir isso? Quer dizer, isso pode ser um sinal de que meu ouvido está sendo... Pode, exatamente. O que acontece? Judia, né? O que acontece? A partir do momento em que você começa a ficar com sensação de o barulho forte te incomodar, é um sinal que o teu ouvido, ele está, vamos dizer assim, um pouco cansado. Mas esse cansado, se tu for investigar com os exames, a gente vai perceber que algumas células já estão morrendo, principalmente aquelas células de proteção do ouvido. Então, que são as primeiras a morrer. Por isso que me incomoda o som, porque na verdade eu fico pensando, se eu estou ouvindo mais, quer dizer, se eu estou ouvindo mais alto, eu estou ouvindo melhor, mas não é assim. Não. Assim, a gente tem o nosso ouvido, ele faz todo um trabalho para filtrar o som, né, e passar para o ouvido. Com o passar do tempo, conforme a exposição, as causas, né, enfim, a gente começa a perder essas... Com o passar do tempo, isso é natural. Isso todo mundo vai perdendo um pouquinho. Uns mais cedo. Processo natural. Exatamente. Uns mais cedo, uns mais tarde. Vai depender também do estilo de vida da pessoa. A gente começa a perder essas células ciliadas, que se chamam células ciliadas externas. São as primeiras a irem morrendo. Então, o que acontece? O som, qualquer som que chega no nosso ouvido, ele vai incomodar. Então, isso já é um sinal que tem alguma coisa que não está legal. Independente de idade. Exatamente. Pode ser novo, pode ser criança, pode ser meia idade, pode ser... Isso. Na criança, a gente pode também pensar na hiperacusia. É uma sensação assim, de qualquer som incomodar. Né? A gente a primeira coisa não é pensar que as células estão morrendo, né? Tem um probleminha. Exatamente, é mais mas raro. Hoje, assim que nasce, já fazem o teste do vidinho, exatamente, né? Teste da orelhinha. Exatamente. Hoje daí já define, né? Exatamente, fundamental o teste da orelhinha. Renata, quem ouve sons, por exemplo, a gente diz, ouvido seletivo é bom, né? Eu só ouço que faz bem pra mim, tudo bem. Mas sons mais agudos, por exemplo, tem gente que não ouve sons mais agudos. Sabe aquele sonzinho bem fininho assim, que está em cima da pessoa, ela não ouve. Isso é um alerta, prestar atenção? Se a pessoa, por exemplo, não escutar algum tipo de som, isso é uma causa que provavelmente ela já esteja com uma perda de audição naquelas frequências. Então, por exemplo, se é um som agudo, se a pessoa não escuta e a outra pessoa está escutando, é sinal que se a gente pode fazer uma avaliação, provavelmente algumas frequências aí vão dar rebaixadas. E o aparelho hoje, ele te dá a frequência exata, por exemplo. Exato. Não vai aumentar aquela que tu ouve bem, não. Em contrapartida vai te dar a audição daquilo que tu não ouve. Exatamente isso. Com esses aparelhos modernos, com circuitos que a gente tem hoje, com os vários canais que os aparelhos têm, eles só vão amplificar aquelas frequências... A necessidade... Exatamente, que estão rebaixadas. Necessidade do paciente. Do ouvido. Do ouvido. Exatamente, daquelas frequências. E essa questão estética hoje que está... não, deixa só eu perguntar aqui. Eu não tenho como prevenir isso. Como tu disseste, é um envelhecimento, é um processo natural, a não ser que seja mais novo.
Tem como prevenção? Tem. De uma forma, desde tendo uma vida saudável, né? Uma alimentação, procurar ter uma alimentação mais correta possível, evitar a exposição a ruídos, né? Desde, por mais que jovem adora, né? Sim. Mas assim, não é que não é para se divertir, pode se divertir. Quanto menos tempo ficar exposto a barulhos, melhor. Quanto mais longe de caixa de som também, né? E procurar evitar ao máximo o uso do fone de ouvido, aquele interno. Ah, eu ia te perguntar, quer dizer, hoje está todo mundo andando na rua desse jeito, está todo mundo aqui, aqui, teclando aqui e ouvindo aqui, ninguém mais olha para ninguém, ninguém faz mais nada, as pessoas estão ficando... São os candidatos mais precocemente à alteração auditiva. A quarta, a perda da audição é um dos problemas, assim, um quarto problema mundial, vamos dizer. É um problema muito sério. Cada vez as pessoas estão perdendo a audição mais cedo. Mais cedo em função de todas essas informações e de não se prevenir. Isso, exatamente. Porque quando a gente fica num som muito alto, assim, depois fica com o barulho ali, né? Coitadinho, o ouvido deve sentir muito, O que né? acontece? Se for fazer um exame nesta hora, a gente vai ter uma perda do limiar. Uma perda do limiar. Só que essa perda do limiar é temporária, né? Ocorre um rebaixamento. Depois ela volta ao normal. Na verdade, é uma proteção do ouvido? Ela ficou danificada, né? Mas depois ela volta ao normal. Se for uma exposição muito forte, ou se lesou realmente essas células, a gente corre o risco de algumas células, de alguns pontinhos do ouvido não voltarem. Algumas frequências podem não voltar. Vai depender da intensidade. E com esse som hoje, que aí as pessoas, na verdade, colocam aquele som para trás, né? Que eu não sou obrigada a ouvir. Aquele tunte-tunte que chega a tremer quando passa na frente da casa da gente. Se a pessoa ficar ali, um sério candidato a usar. Exatamente, sério candidato vai depender do tempo, né, da exposição e da intensidade do ruído. Muito bem, isso serve para músicos, cantores, todo esse pessoal aí que lida com som, né? Exatamente. Nós vamos para o intervalinho, voltamos já também para saber como é que a gente vai prevenir a nossa labirintite, que é a nossa vedete de hoje, e exercícios e manutenções e tratamentos. Não sai daí, bonitinho, só a gente volta já. Você já se perguntou se é possível gerar emprego com sustentabilidade? Fazer da competitividade do mercado uma razão para compartilhar? Trocar os números por pessoas de verdade? Dividir conhecimento, trabalho, resultados? Você já pensou em construir um mundo melhor agora? A Aurora e suas mais de 70 mil famílias acreditam. Cooperando é possível.